E aí, família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, sexta-feira, a véspera do jogo importantíssimo que amanhã a gente tem contra o América. Ontem eu não gravei vídeo porque o dia foi fraco de novidades, só tinha informações sobre o Bruno Pérez e o Everton, que não devem jogar, não vão jogar. Então eu não gravei vídeo porque vocês me conhecem, encher linguiça não é o meu forte. Então ontem não tinha muita novidade, não gravei vídeo, mas hoje tem. Hoje tem algumas novidades importantes que eu queria falar com vocês, além do pré-jogo, né, dar umas informações sobre o América. Antes, peço para você se inscrever no canal, dar like nos vídeos, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Se inscreva aí, tem a marca d'água que fica aqui desse lado, que faz tempo que eu não falo dela. É só você passar o mouse aí em cima que você já se inscreve no canal, tá bom? O canal continua crescendo, lembrando que 70 mil inscrições, 70 mil inscritos, aquela bolsa, aquela camiseta feminina, a camiseta do blog do Barolo, para quem comentar com respeito e educação de sempre, que faz parte já do nosso combinado da classe da torcida tricolor. Vamos lá! Saiu o resultado do julgamento do Diego Souza e do Lugano, e daquele lateral lá, o que simulou a agressão, o Léo. O Diego Souza pegou mesmo só um jogo de suspensão, vai estar pronto para enfrentar o América. O tal do Léo também foi absolvido, dá para entender esses critérios. Quem pegou uma punição de 15 dias foi o Lugano. O Lugano que invadiu a área e foi acusado de invadir a área destinada aos árbitros, pegou 15 dias de gancho. Esses 15 dias a punição é a seguinte: 15 dias sem o Lugano poder comparecer aos Jogos do São Paulo. Então ele não pode ir ao Morumbi amanhã contra o América, são 15 dias corridos a punição, ele não pode frequentar os Jogos do São Paulo. Amanhã, outra ausência no Morumbi serei eu. Eu não poderei ir porque saiu a minha escala de plantão, estou trabalhando nesse final de semana. Então, só para avisar vocês, eu vou ter que dar um jeito amanhã, chegar um pouco mais cedo, para na hora do jogo ter um tempinho para assistir. E o comentário do vídeo do jogo vai sair um pouquinho mais tarde, lá pelas 9 e pouco da noite. Eu não ouso reclamar de estar trabalhando numa época tão complicada, mas gostaria de estar lá, não estarei. Casa cheia, o São Paulo divulgou um público aí, uma parcial de 38 mil ingressos vendidos. E se o São Paulo colocar 40 mil pessoas no Morumbi, o que eu acho que vai acontecer, bate um recorde histórico de conseguir colocar mais de 40 mil pessoas em 7 partidas consecutivas. Isso nunca tinha acontecido, nunca aconteceu. Deve acontecer amanhã, porque se foi 38 mil até a última parcial que foi levantada, divulgada pelo São Paulo, com certeza eu acredito em 50 mil pessoas amanhã. Pena que não estarei lá, mas assistirei o jogo, meu pensamento, minha energia positiva toda, mandando energia para os jogadores amanhã para a gente enfrentar o América e vencer e continuar firme. O Internacional, lembrando, pega o Corinthians na Arena Itaquera, então a gente vai ter que torcer para o Corinthians, não que isso seja muito bom, mas na verdade não torceremos para o Corinthians, torceremos contra o Inter, que é nosso rival aí direto na briga pelo título. O Lugano também falou, vocês viram, muita gente comentou comigo também, aquele absurdo que foi a expulsão do Dedé na partida do Cruzeiro contra o Boca. Muita gente indignada, CBF, os outros times todos solidários ao Cruzeiro também acham um absurdo. Esse esquema da Comebol aí, o Brasil não tem moral nenhuma com a Comebol. Depois que aquele presidente da CBF fez aquela pataquada na Copa, errando voto. O Brasil não tem moral nenhuma, expulsaram o cara de um jeito que indignou o mundo do futebol inteiro. Todo mundo foi indignado com a expulsão do Dedé. E o Lugano falou sobre isso. E eu vou até dizer exatamente o que o Lugano falou, olha só, abre aspas. Gostaria que o choque e a indignação sobre o que aconteceu na arbitragem da Libertadores também acontecesse no nosso Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, só é indiferente no discurso demagógico. Então o Lugano tá bem emputecido com a arbitragem mesmo, pegou esse gancho aí, isso ele falou antes do gancho, agora ele deve estar mais bravo ainda. Eu concordo com ele, vamos ficar de olho, é bom sempre dar essa pressionada aí, sempre mostrar que a gente está em cima da arbitragem, tá de olho, porque como eu falei para vocês, o São Paulo não é o time da mídia, não é o time da televisão que transmite, não é o time da CBF, então seremos nós contra todos até o final do campeonato. O São Paulo já foi bastante prejudicado, pelo menos nesse julgamento aí. O São Paulo, do Diego Souza, o Lugano faz parte ali da delegação e tudo, mas seria muito pior a gente perder o Diego Souza, que já cumpriu a suspensão automática da partida contra o Fluminense, ele cumpriu a suspensão contra o Atlético. Em relação ao time, o Bruno Alves e Rojas suspenso, só para confirmar, para lembrar vocês. E a gente não deve ter mesmo nem o Bruno Pérez, que está fazendo um trabalho separado, e o Everton. Não foi diagnosticado uma lesão mais séria, mas acho que o São Paulo vai fazer, ele continua fazendo tratamento, então é quase certeza que os dois não joguem. Tem aquelas opções lá que eu falei para vocês, do São Paulo, muita gente gostou, muita gente não. Do São Paulo jogar com 4 laterais ali. O Reinaldo na ponta esquerda, o Edmar de lateral, o Bruno Pérez na direita, mas ele não deve jogar, né? Então vai ficar difícil. E o Regis, mas eu não acredito que o Bruno Pérez jogue. Ele deve... Agora, o que eu fiquei pensando foi o seguinte:
Será que ele vai manter o esquema com 3 zagueiros que ele jogou contra o Santos? Porque se ele preferir manter o esquema de 3 zagueiros, sabe quem é que volta a jogar? Sabe que seria o titular? Rodrigo Caio. Com a expulsão do Bruno Alves, a gente não tem zagueiro. Se for para jogar com 3 zagueiros, seria Arboleda, Anderson Martins e Rodrigo Caio. Aí ele colocaria o Liseiro no meio. Eu não sei o que a Aguirre vai fazer. Torço para que ele não coloque o Rodrigo Caio. Torço para que ele substitua ali, coloque alguém da base na direita, ou Everton Felipe pode jogar na direita no lugar do Rojas, o Reinaldo e o Edmar podem ser ali no lado esquerdo. Eu prefiro essa formação com os 2 zagueiros, o Regis na lateral que volta de suspensão, o Edmar que pode não ser, mas cresceu, o futebol dele cresceu, a gente tem que reconhecer. Eu prefiro a dupla de zaga Anderson Martins e Arboleda, Regis na lateral direita, Edmar na esquerda, o meio-campo com o Jusilei e com o Hudson. Aí a gente coloca ali na direita o Everton Felipe, ou o Carneiro, até muita gente lembrou, o Carneiro também joga de ponta ali no ataque. E na esquerda o Reinaldo como ponta e o Diego Souza centralizado. Queria saber a opinião de vocês. Muita gente gosta do Rodrigo Caio, respeito como sempre a opinião de quem gosta, mas muita gente não quer mais ver o Rodrigo Caio vestir a camisa do São Paulo, ainda mais nessa fase decisiva. Eu fico, juro por Deus, que eu fico preocupadíssimo se ele voltar a campo amanhã, depois de um longo período parado. Ele machucou o pé, sofreu uma cirurgia desde o jogo contra o Ceará, no primeiro turno que ele não joga, aquele 0-0. E eu não gostaria de ver o Rodrigo Caio no time titular do São Paulo, ainda mais nessa fase tão decisiva do campeonato. Então eu tô com muito medo que o Aguirre invente alguma coisa, mas eu torço para que seja esse time que eu falei para vocês. Queria saber como é que você escalaria o time. Por sinal, aí dê a sua opinião, como é que você gostaria de escalar o time. Eu prefiro desse jeito que eu falei. Vamos ver o que ele vai fazer amanhã. O Aguirre costuma inventar, né? Inventar no bom sentido, que as alterações que ele fez, essas invenções, entre aspas, têm dado certo. Outra boa notícia, olha só. Oscar Tabares, o técnico da seleção do Uruguai, renovou o contrato por mais 4 anos. Vocês lembram que tinha aquele buchicho lá, o Aguirre sonha em dirigir a seleção uruguaia, o Oscar Tabares já é o recordista de jogos comandando a seleção uruguaia, ele tem 185 jogos, já comanda desde 2006 a seleção, e ele renovou o contrato por mais 4 temporadas. Então, se o Uruguai conseguir a próxima Copa do Mundo, ele deve ser o treinador, um cara que tem um histórico. O Uruguai, o cara é um herói, um ídolo no Uruguai, renovou o contrato. Com isso, o que acontece? O Aguirre fica mais perto da renovação com o São Paulo a partir do ano que vem. Eu acho essa uma boa notícia. O Aguirre já falou que agora não é hora de falar sobre isso, acho que até que ele estava esperando essa definição também, e disse que para ficar ele quer mudanças, quer uma aproximação maior dos meninos da base ali. Não entrou muito em detalhes do que ele queria que mudasse, mas ele estabeleceu essas condições para que ele continue no São Paulo. Eu torço para que ele fique. Espero que com o título brasileiro, agora já comece a organizar o time para o ano que vem, já tem que pensar nos reforços, que a gente precisa de reforços. Então essa é uma ótima notícia. O São Paulo não deve negociar nada com ele até o final do campeonato, mas eu acredito que ele vai ficar e não deixa de ser uma ótima notícia. Pô. A parcial dos ingressos, o São Paulo divulgou 34 mil ingressos, e uns números estão falando em 38 agora no período da tarde, 38 mil. Para quem quiser comprar ingresso, tem para vender no Ibirapuera, na Anacleto Campanella, na Rua Javari e no próprio estádio do Morumbi. Então, amanhã é casa cheia, gostaria muito de ir, mas boa sorte para quem for, que se divirta muito, que seja um dia que o Morumbi esteja bacana, que seja um dia ensolarado, que não chova para não atrapalhar o nosso futebol. Eu tenho certeza, acredito na vitória. Para encerrar, vou falar do América rapidinho. O América é o 12º colocado, 8 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Eles sofreram 29 gols, tem um saldo de 24 gols a favor, 29 contra, tem um saldo negativo de 5. E aquilo que eu falei para vocês já essa semana, o América perdeu 9 dos 12 jogos que disputou fora de casa. Então é um visitante que realmente não tem feito boas partidas quando joga fora de casa. O São Paulo, apesar dos desfalques, eu acho que vem um time forte, com a força da torcida. Aliás, o Diego Souza falou que a torcida vai ser o grande combustível do São Paulo nessa reta final. A gente tem mais esses jogos no Morumbi que a gente precisa ganhar e vamos continuar secando o Inter, vamos continuar secando os rivais. O Palmeiras ganhou ontem na Libertadores, vocês viram. Eu não vou dizer que eu fiquei contente com a vitória do Palmeiras, mas não fiquei triste porque eles focam na Libertadores e esquecem um pouco o Campeonato Brasileiro, se bem que eu acho que o Palmeiras tem elenco para disputar tudo. Aliás, por isso que eles gastaram tanto dinheiro, mas eu prefiro o Palmeiras focado lá no Palmeiras, Grêmio, esses times focados na Copa Libertadores. Certo, gente? Vamos ao tradicionalíssimo Momento Maguila hoje. Um abraço para 10 pessoas. Todo mundo gostou de mandar um abraço para 10 pessoas. Espero que não seja muito longa a lista. Vou falar rapidinho, ó. Adriano Alves e para a esposa Michele de Franco da Rocha, aqui em São Paulo. O Adriano falou que a Michele não me odeia. Mais uma, hein?
Estou conquistando as esposas dos amigos do canal. Elvis, e para Bruna de Presidente Prudente aqui em São Paulo. Renato Oliveira de Pedregulho aqui em São Paulo. Ailton Rocha e para a esposa Grace, lá de Aracaju. A Grace também não me odeia. Rob Souza do Jardim Ângela aqui em São Paulo. Gosto muito do Jardim Ângela, tenho muitos amigos lá. Edson Ferreira de Moçajuba, é isso? Moçajuba, no Pará. Felipe Medeiros de Tuiutaba, Minas Gerais. Álvaro Vitor do Jardim São Domingos, em Guarulhos. Queria mandar um abraço especial para Guarulhos. Tem muito inscrito do canal, muito amigo do canal que é de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Um abração para todo mundo de Guarulhos. Que mais? Davi Lopes de Cotia e pro Gerson e pra Águida de Pernambuco. Olha só, ela torce pro esporte, mas está simpatizando com o São Paulo de tanto o Gerson encher o saco dela e colocar os vídeos do tiozinho para ele assistir. Então é isso aí, gente, ó. Lembrando a vocês, amanhã eu não transmito pelo Instagram porque eu estarei trabalhando e o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, tá? Depois das 9 da noite. Então se você quiser saber a minha opinião, espero que feliz da vida, rindo que nem criança no Natal, comemorando mais uma vitória do nosso tricolor. Tá certo, gente? Um forte abraço pra vocês, uma ótima noite de sexta-feira, devagar na cachaça, e a gente se encontra amanhã, depois do jogo, lá pelas 9 e pouco da noite, tá bom? Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, e amanhã torço por todos os jogadores do São Paulo, sem exceção, para que o time consiga uma bela vitória contra o América. Hoje até Fagner deu um tempo, só agora, porque ele estava latindo o dia inteiro. Fiquem com Deus, gente, a gente se vê amanhã, um forte abraço, tchau!